Boa tarde a todos. Vamos dar início ao mais um seminário Cool, hoje com Xinjing Xu. Provavelmente os segmentos e a parte super-segmental estão errados, mas enfim, é o que é. E com a professora Cristina Schmidt, da Michigan State University. Portanto, agradeço imenso a presença aqui. Foi fácil organizar este evento e foi através da Fernanda, na verdade, que se conseguiu. Portanto, vou pedir que a Fernanda tome as rédeas agora e diga. Não, mas o que eu ia dizer, até porque a Cristina, desculpem, embora eu e a Cristina nos conheçamos há dezenas de anos, mas há assim umas notinhas que eu tomei para e preciso de consultar. Não, ia dizer que, para a nossa sorte, a Cristina já é da casa, também já são várias vezes e já esteve em Lisboa muitas vezes. E ela, pronto, para quem não conhece, a Cristina fez a sua licenciatura, o seu mestrado em Linguística na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos anos 80, as duas, e depois doutorou-se em Linguística na Universidade do Maryland, em 1996. É professora associada na Michigan State University desde 1999 e foca a sua investigação na área da aquisição da linguagem, sobretudo em tópicos das áreas da morfologia funcional e semifuncional e da interface da sintaxe com a semântica. Tem, assim, abordado com frequência a sintaxe do sintagma nominal e a sua relação com noções de número ou de definitude, ou a interação entre aspecto verbal e aspecto lexical, e tem estabelecido parcerias internacionais, muitas parcerias internacionais, para estudar o papel da variabilidade do input na aquisição dessas propriedades linguísticas em português, inglês, espanhol, no caso do espanhol, incluindo o espanhol da Argentina e o espanhol do Chile, em papiamento, coreano, japonês e mandarim. E pronto, é nesse âmbito que vamos ter hoje a comunicação dela aqui. Muito obrigada por virem aqui. Nunca vi tanta chuva. Eu posso falar em português ou em inglês? Prefere em português? Porque fica mais devagar em português. Sim. Prefere em inglês? Ok. Não sei, fala o que tu te sentires melhor. Bom, vou fazer uma mistura. O handout está em inglês. Então, este é o outline. Eu vou começar conversando um pouquinho sobre as questões de felicidade, que chama? Felicidade. E depois vou apresentar resultados experimentais, primeiro comparando adultos falantes do inglês e falantes do mandarim, e depois só as crianças falantes do mandarim. E eu vou tentar mostrar um pouquinho uma trajetória de desenvolvimento dessas propriedades e, ao mesmo tempo, sugerir que uma dessas teorias é um pouquinho melhor do que as outras para resolver esses assuntos. Então, enfim, então um pouquinho de um background. Eu acho que todo mundo nessa sala sabe que existe uma generalização básica. Não é? Se eu tiver um verbo de um determinado tipo e eu combinar com objetos de determinado tipo, eu acabo com uma interpretação que se chama télica, porque eu tenho um jeito de determinar qual é o final lógico do evento. Então, se Floyd built the toy houses, eu tenho um conjunto de toy houses, então, quando aquele conjunto terminar, acabou, não tem como o evento continuar. Não? Ou 3 toy houses. Então, eu posso dizer, a Maria construiu 3 casas por 3 minutos. É estranho, mas em 3 minutos funciona, se a gente pensar em casas de brinquedo. Não? E isso foi descrito como sendo assim. Verbos do tipo incremental combinam com objetos que têm informação de quantidade e se tem uma interpretação télica. Desses mesmos verbos
com uma coisa como um plural nu, não tem como eu decidir qual é o final lógico desse evento, então eu tenho um predicado atélico e ele é compatível com for 3 minutes, por 3 minutos, mas não é compatível com o intervalo fechado. Tá? Então, essa é uma descrição. Agora, essa descrição é só uma descrição, não é uma história, né? Porque se gostaria de saber exatamente como é que esse objeto combina com o verbo. E tem várias teorias, e eu aqui vou fazer uma versão assim, reduzidíssima disso, porque é o suficiente para mim. Então, tem uma versão que pensa assim, que existe uma part structure no evento e uma part structure no objeto, e há um homomorfismo, e eu vou examinando o quanto do objeto foi consumido ou criado, e eu determino se eu cheguei ao ponto final ou não. Uma outra versão é dizer, não, eu preciso fazer isso, eu não estou medindo o quanto do objeto foi consumido ou criado. O que eu estou medindo é quanto do evento foi realizado. É diferente, não é? E essa coisa do objeto ter quantidade, informação de quantidade ou não, é porque num caso eu tenho uma escala e no outro caso eu não tenho uma escala. Mas a gradação para eu saber se o evento chegou no ponto final, ou no ponto lógico final, ela não é feita pelo objeto em si, mas ela é feita pela degree function. E essa degree function é um grupo pequeno. Se por acaso eu estiver dizendo alguma coisa que vocês não estão entendendo, por favor, me interrompam. Para essa degree function tem que ser saturada, e ela pode ser saturada de 2 jeitos. Ou por quase como um artigo definido, que pega o evento todo, a máxima realização, ou uma realização parcial. E aí a diferença entre ter um objeto que eu tenho quantidade é que eu tenho uma escala, eu posso examinar a progressão ali. Mas quando eu tenho bare plural, comer chocolates é comer chocolates, então não tenho uma fonte para estabelecer uma escala, então. Mas o que é importante é que enquanto na teoria do Kripke, da part structure, no geral a gente assume que se o VP é télico, então ele é só compatível com eventos que chegaram ao seu final lógico. Ok? E os atélicos, isso quase não significa nada, porque eu não tenho como estabelecer. Mas, nessa versão que tem degrees, né, graus, não sei como é que chama isso aqui, degree, graus, então, o que acontece é que eu não necessariamente preciso usar aquela função que pega o máximo grau. Eu posso ter uma função que pega um grau parcial. A ideia é a seguinte, eu prefiro sempre a máxima, porque ela é mais informativa, mais falsificável, etc. Mas eu poderia pegar outra. Então, eu estou fazendo uma dissociação entre ser télico e ser só compatível com eventos que chegam ao seu fim lógico. Tá? Isto tem as suas vantagens. Claro, se pode dizer assim, essa aqui é uma teoria que aí agora tudo pode, que também não é uma boa coisa, mas não é exatamente isso. Mas o que isso é bom é porque tem
muito trabalho sendo feito falando nessa coisa que se chama o non-culminating construal. Então, uma interpretação que não requer que o evento seja concluído para eu aceitar uma descrição técnica. E atualmente tem uma profusão de trabalhos achando línguas em que isso acontece. E tem duas observações que têm sido feitas na literatura e que nos perturbaram um pouco, e que foi aí que surgiu esse estudo. A primeira é a seguinte: o mandarim é extremamente permissivo nessa interpretação de não culminação. Eu posso ter um predicado télico e tudo funciona. E tem vários tipos de não culminação. Tá? E então, a ideia é que eu posso dizer coisas no mandarim do tipo: ela comeu 3 cookies, mas não terminou. E que isso é estranho, e para muitos falantes isso é muito estranho no inglês, e eu acho que é meio estranho no português. Não sei. Eu, pessoalmente, não acho isso tão ruim assim, e acho que se pode criar um bom contexto em que isso funciona. Mas as pessoas que observaram isso tentaram dar como é que se diz? Uma explicação para isso, dizendo: não, os verbos no mandarim são todos verbos de atividade, não são verbos accomplishments or achievements, they are activity verbs, são verbos. Então, eles não necessariamente garante o final. É como se fosse assim, eles são mais como ler. Ele leu a Bíblia, ninguém acha que ele leu a Bíblia em 3, entende? Ele leu a Bíblia por 3 horas e foi embora. Não, coisas desse tipo, eu pensei num livro grande. Bom, e a outra, então, os verbos em mandarim seriam verbos assim de atividade, como correr. Claro, tu pode ter a outra interpretação se tu põe um objeto, mas não é que não seja a preferida, é muito comum. E que isso deveria ser explicado a nível da gramática. Tá? E a outra explicação é dizer: não é no verbo, é que tem um marcador aspectual, que tem quilômetros escritos sobre isso, e ninguém sabe exatamente o que esse marcador aspectual faz, o verbal lay, que é esse que é responsável por isso, porque ele cria uma espécie de um partitivo e diz assim: uma quantidade X do evento foi realizado, se um tanto foi realizado, tá bom. Quer dizer, tem várias outras histórias, mas vamos ficar com essa. Essa mais ou menos funciona de momento. Está claro até aqui? E o outra observação... Então, essa é uma observação, que as duas línguas seriam radicalmente diferentes. A segunda observação é que na aquisição, enquanto as crianças falantes do inglês seriam permissivas na interpretação de predicados télicos e aceitariam coisas incompletas, okay? No mandarim elas seriam muito mais estritas do que os adultos. Elas rejeitariam os predicados télicos com eventos incompletos. Então, é essa a grande divisão. E aí, claro, cada um achou que tinha um viés natural, ou um princípio natural para explicar. Então, o pessoal que explicou o mandarim dizia tem um bias de result, quer dizer, as crianças estão sempre procurando o final do evento, os limites do evento. E, ao mesmo tempo, o pessoal que estudou as crianças falantes do inglês, não, as crianças têm um viés que é ignorar os finais, ok? E é fazer, ou então uma espécie de manner bias, estão mais interessados que um evento daquele tipo aconteceu do que se o evento chegou ao final. Obviamente que isso tem que ser específico da língua, né? Porque
né? Então, esse é o problema que nós estamos interessados. E a primeira pergunta, as perguntas que a gente gostaria de estar se fazendo é a seguinte: se é verdade que os falantes são tão diferentes assim no seu comportamento, os falantes do mandarim e os falantes do inglês? Essa é a primeira, os adultos. A segunda é: existe mesmo um papel do verbal do em alguma coisa nessa composição do aspecto? E aí depois a aquisição, a pergunta da aquisição. É verdade que as crianças falantes do mandarim são mais estritas do que os adultos e rejeitam a interpretação não culminante dos predicados téricos? Porque é o seguinte, os experimentos de onde as pessoas se basearam são todos muito diferentes entre si. E essas coisas são muito delicadas, né? Então, a ideia era fazer uma comparação o mais controlada possível. Tá? E eu vou já antecipar assim, o final dessa novela, é que as respostas vão ser não, não e praticamente não. Tá? Enfim. Uma novela com spoilers. Exato, completamente. Então, vamos começar olhando os adultos. Porque a maioria desses artigos que falam sobre essa interpretação de não culminação é sempre com uma sentença depois que é meio negando o que aconteceu. E eu acho que tem muitas, como é que eu vou dizer, muitos jeitos de se a gente está de fato negando, a gente está adicionando, o que exatamente se está fazendo. Então, vamos fazer uma coisa mais simples. Então, o estudo é basicamente, nós aí controlamos os verbos, são sempre verbos incrementais, 2 de consumo e 2 de criação, 2 artigos, assim, 2 determinantes, o demonstrativo e o numeral, 3. O demonstrativo porque não tem definido no mandarim, então se usa o demonstrativo. E eu já vou antecipar que a gente fez um experimento com o definido e o demonstrativo em inglês e não fez nenhuma diferença, então eu vou apresentar os resultados do demonstrativo. E 2 tipos de vídeos. E aí eu vou, deixa eu mostrar, basicamente os vídeos são do seguinte tipo. Primeiro tem uma menina que tem 3 cookies na frente dela e ela come 2 e dá uma mordida no terceiro. Essa é uma situação. Um tipo de não chegar ao fim. E o outro, ela tira um pedaço, 2 mordidas de cada um. Então, se a gente pensar assim intuitivamente, o primeiro parece que foca no objeto. E o segundo é uma ação de um determinado tipo. Pelo menos era isso que a gente achava que estava fazendo. E tinha vídeos em que chegava ao fim e vídeos que eram desse tipo. Eu só vou apresentar aqui os resultados dos vídeos incompletos, porque nos completos todo mundo concordava. Okay? Então, sempre que vê, esse aqui é o third object incomplete ou each object incomplete. Essas são as siglas. E é o número de participantes. Está faltando participantes para o inglês, então tem que dar um certo cuidado. E aí tinha eat, drink, build and draw. E são esses os desenhos. E a gente meio que fez um pilot, porque tem um momento em que a casa já não é mais casa, entende? Tinha que ser uma coisa que parecesse que ainda tinha um tanto do objeto. Enfim, se eu estou numa visão meteorológica, eu deveria rejeitar tudo isso, porque não chegou até bem ao final, a não ser que eu tenha uma certa assim, margem de erro.
não é? E, no outro caso, eu espero que as situações decidam se eu vou usar a função maximalizadora ou não. Entende? E tá. Este, então, é o resultado dos adultos. E isso aqui vai ser para sempre desta cor e para sempre deste formato. Então, é assim. A primeira coisa é que o que está dando a altura da barra é a rejeição de uma frase télica por uma coisa incompleta. À esquerda é o terceiro que não foi comido todo, os azuis são todos incompletos. Não é? E depois o efeito do demonstrativo e do numeral. Tá? E aí eu coloquei ali embaixo, dá para ver que tipo de experimento é. Tá? Fica muito claro que quando eu coloco demonstrativo, todo mundo aceita tudo, praticamente. E faz sentido, né? É um demonstrativo, eu simplesmente reduzo aquele conjunto e eu estou feliz da vida. Né? Eu já tenho. 2 é um plural. Tá? O numeral, a rejeição é muito pequena. E vocês vão ver que isso é muito pequeno. E no each object incomplete, é parece que as pessoas não sabem o que estão fazendo. O que acontece é o seguinte, é uma divisão bimodal. Uns dizem não aconteceu, e outros dizem aconteceu. Okay? Mas o efeito do determinante desaparece ali. Porque, como eu fiz alguma coisa em cada um desses, eu não posso... A mesma coisa eu não tenho como retirar um do conjunto. Isso eu já falei. Agora, tá, isso eu já falei. Agora, os resultados do mandarim. É o mesmo padrão. Os números não são exatamente iguais, mas o padrão é o mesmo. Com o definido, ou o demonstrativo, maior aceitação, com o numeral, menor aceitação. E no each object incomplete, a mesma coisa. A maioria aceita. Tem uma pequena diferença, mas não é uma diferença dramática. E aí você pode pensar, quando as pessoas estão dizendo, mas não comeu até o fim, qual é a situação que elas estão criando na sua cabeça? Então, aqui a comparação do inglês e do mandarim, o inglês em cima e o mandarim embaixo, e do lado direito tem uma coisa que parece muito complicada, mas não é. Eram 8 itens que cada participante recebeu nessa condição. Então, 4 com o numeral, que é o X, e 4, que é o demonstrativo, que é o Y. E cada bolinha daquelas, cada ponto daqueles, é um participante e o que ele escolheu. Tá? Então, se eu tivesse todo mundo assim por aqui, significava que estava todo mundo no meio do caminho, não sabia o que fazer, entende? Se eles estão, como nesse caso aqui, ninguém ocupa esse lado aqui, é porque eles nunca rejeitam o demonstrativo 4 vezes ou 3 vezes. Tem uma pessoa que rejeita o demonstrativo 4 vezes e rejeita o numeral 2 vezes. Dá para entender como é que isso funciona? Então, o que a gente vai ver nesses gráficos todos é uma espécie assim de se as pessoas estão mais numa área do que noutra. Tá? E o que se vê aqui é que eu também não tenho dados suficientes do inglês,
mas se vê aqui que esses também ou estão mais aceitando tudo, que é o zero, ou estão mais ou menos no meio do caminho. Tá ok? Tá claro isso? Então, o padrão, estatisticamente, é praticamente o mesmo. Se eu tivesse aqui um pouco mais de sujeitos, isso aqui virava significativo. Ok? Certo? Mas todo mundo percebe que o vídeo requer uma outra análise. Não é uma coisa... Então, nesse estudo fica claro que os falantes das duas línguas são sensíveis ao vídeo. E eu estou pensando que o vídeo é o contexto. E não são radicalmente diferentes um do outro. Se esperaria uma mudança, uma diferença muito maior se existisse uma diferença gramatical enorme. E em ambas as línguas tem um efeito do determinante. O demonstrativo, na comparação, as pessoas aceitam mais. E vê, quando eu coloco o numeral, todo mundo concorda na mesma linha. E estão indo na direção da maximização. Mas ninguém vai na direção da maximização na situação dos 3 incompletos. Bom, enfim. Aí a gente... Então, não tem essa grande diferença. Não tem uma grande diferença entre as duas línguas. A segunda coisa que a gente queria saber é todas as frases que eu usei no primeiro experimento eram frases com "le". Porque se eu não tiver o "le", eu fico com um genérico ou um habitual. Então, eu precisava do "le". Que não é um marcador de passado, mas é uma coisa por ali. Então, eu queria saber o papel. Mas eu não posso usar aquelas frases, porque senão eu vou ter uma frase habitual e isso não me serve. Então, nós achamos um contexto, que não é o melhor contexto do mundo, mas é o que funcionou, que é utilizar uma subordinada. Então, se eu disser, depois que ela comeu esses cookies, ou os três cookies, ela foi fazer outra coisa. Vê que esse depois que já garante que o evento foi realizado, porque ela, de fato, vai fazer outra coisa. Entende? O vídeo só ficou mais comprido, é o mesmo vídeo, mais uma continuação. Tá claro? E na tentativa de ter uma coisa parecida para o inglês, o que a gente fez foi usar after eating versus after she ate. Era a coisa mais próxima que se acha. Eu não sei se é a melhor tradução, mas é o... Então, mas eu só vou medir, e a minha pergunta vai ser sobre o que está na after clause. Então, na verdade, eu devia ter dito isso. O que a menina faz a coisa, vai fazer outra coisa, e depois declara, eu comi os 3 cookies, ou eu comi os cookies. Okay? Que isso é diferente dos experimentos anteriores, em que era uma outra pessoa observando. Esse é um autodeclaração. Então, isso, em princípio, será que o "le" faz um papel aqui? É bem verdade, quando eu tenho uma after clause, a coisa toda já está pressuposta, talvez isso tenha um papel. Agora, o gráfico ficou só um pouquinho mais complicado, porque tem aqui, nos de cima, é o past, ou o verbal "le", e embaixo eu tenho o present participle, ou no "le", que é opcional nesses casos. Ok? E vocês podem ver que não há grande diferença quando eu tenho o terceiro incompleto. "Le" ou não "le", vai dar no mesmo. Mas tem uma pequena diferença aqui. E mais aceitação no no "le" do que no "le". Ok? Até aqui, tá? Uma coisa, em geral, para esse caso aqui, é que o conceito,
pressuposição parece que gera mais aceitação. O evento já foi concluído, mas isso meio ad hoc, porque dá para dizer outras coisas ali por aí. Então, essa é uma possibilidade. Isso é só, agora é a comparação, perdão, dos dois estudos. Esquece a última linha, eu já estava nesse slide. Nesse estudo é o experimento 1, aquele que é só a frase, e o experimento 2 é o after clause, depois que. Certo? E aqui o que se vê, nesse caso, principalmente do inglês, é que quando o evento já foi pressuposto, as pessoas aceitam mais. E há uma pequena diferença aqui. Ok? Mas o padrão é o mesmo. Esse é o ponto. Entende? Esse é o ponto. E ler, não parece que não está fazendo um efeito nesses contextos. Isso foi o que eu disse. Bom, para concluir essa primeira parte, pelo menos se a gente coloca esse tipo de cenário, os falantes do inglês e os falantes do mandarim não estão muito diferentes uns dos outros. Então, a expectativa de que deveria ter uma coisa muito diferente não se concretizou. Tá? E o ler parece que não está fazendo nada, pelo menos nesse contexto. Agora, então, vamos ver as crianças. As crianças vão ser o mesmo experimento, então vai... e o que a gente está tentando saber é o seguinte: elas vão ser como nos estudos anteriores, mais restritivas e aceitar menos as descrições télicas para eventos incompletos. Então, tudo é igual. Esse é o número de crianças, não precisa pensar. E nós começamos com as crianças de 3 anos de idade e depois abandonamos as crianças de 3 anos de idade. Porque, como dá para ver, elas estão em todos os lugares. Não tem diferença de determinante, não tem... E nós começamos só com o terceiro objeto incompleto, porque era a que tinha o maior efeito, não, nada. Enfim, então, nós não vamos mais falar sobre esses. Eu acho que tem que ser feito de uma maneira diferente isso. Mas se pode falar de 4, 5 e 6. Então, nota-se que a única coisa que é importante para essas crianças é o tipo de vídeo. Elas não fazem uma diferença entre o demonstrativo e o numeral. Tá? E pode ver que aqui todo mundo aceita tudo, aqui todo mundo rejeita quase tudo, e se vê que o padrão é muito diferente. Tá? Elas estão muito atentas ao vídeo. Os de 5, mesma coisa, só que são ainda mais aceitam. Ok? Os de 6 já começam a ficar adultos, num certo sentido, porque há um efeito do determinante. Mas, ao mesmo tempo, eles estão numa fase de rejeitar muito mais certas coisas. Ok? Mas eu suspeito que o efeito é muito mais porque tem esses 2 no 0 aqui, entende? Eles estão mais no aceito tudo, mas quando é o demonstrativo, baixa. Isso aqui é só para vocês terem a visualização. Aqui é os de 4, os de 5, vê, não tem nada, só o vídeo. E aqui os adultos, e aqui os de 6. Já começa a haver um efeito aqui. Ok? So far, até agora?
O que a gente acha é que até os 6, as crianças não usam não restringem, pelo menos nessa situação, o conjunto que está sendo consumido ou criado. Não tem essa habilidade, pega o conjunto todo. E isso é uma coisa que eu não sei explicar, mas no inglês parece que isso é o contrário. Os definidos levam mais tempo para ficar máximos, mas né, no mandarim e também no vietnamita, as crianças eram maximalizadoras antes de serem, de interpretarem muito o número. Enfim, essa é a observação aqui. Mas vê que se eu explicar esse efeito aqui como um efeito que não tem nada a ver com o aspecto, mas tem a ver com o demonstrativo, se eu considerar só essa barra aqui, a mais clarinha, as crianças não são muito diferentes dos adultos, porque esses são os adultos. Então, elas não são magicamente mais restritivas do que os adultos, se a gente considera os detalhes dos materiais. Está claro isso? Sim. Bom, é isso que eu disse. A outra coisa que dá para dizer é o seguinte, que o vídeo determina muito mais do que o determinante. Né? Então, é quase como se elas estão fazendo a avaliação muito mais geral, muito mais top-down do que dos ingredientes bottom-up. É isso. Agora nós tentamos pelo menos fazer o mesmo experimento aquele depois que com as crianças. E é o mesmo estudo, mesma coisa, aqui os sujeitos, e aqui só para lembrar como é que são os adultos, né? Isso, em cima verbal lay, embaixo não tem verbal lay, e depois o resto é a mesma coisa que se estava fazendo. As crianças de 4 anos, se olha o grupo, é um desastre, não é? Porque se eu podia dizer sim ou não, está nos 50% num desastre. Mas quando a gente olha os dados individuais, o que se vê assim, uns vão para um lado, outros vão para o outro. Tem muito pouca gente no meio do caminho. Não é? Aqui não tem efeito nenhum, a não ser uma espécie de uma interação entre ler, determinante e vídeo. Mas não aparece nenhuma continha que se faça depois. Então, não tem efeito nenhum. Os de 5 anos, já se vê alguma coisa. Então, o vídeo faz uma diferença, e há uma diferença entre verbal lay e não verbal lay em quantidade. Nesse caso aqui, em que eles também aceitam mais. Certo? Tem muito mais aceitação aqui. Que é o caso do pressuposto, né? O evento estava pressuposto como tendo sido concluído. Essa é a ideia. E os demonstrativos são rejeitados menos do que os numerais nesta condição, e isto é significativo. Então, já está aparecendo um pouquinho de um efeito do determinante, se não tiver lei. Ok? E o demonstrativo no lay condition é o que é demonstrativo no lay condition é o que é rejeitado menos. Third object
incomplete foi rejeitado menos do que nesse caso aqui. É só isso. Os de 6 anos, de novo aparece o efeito do determinante nas duas condições, apesar dos experimentos serem mais complicados, né? Tem a effort clause, e se acha uma interação do vídeo com o lei, as well, também ao mesmo tempo. Então, o que parece que está acontecendo, se tu comparar se compararmos os dois estudos, isso aqui é o estudo primeiro e o segundo estudo com o lê, só as condições que tinham lê, o que se vê é um genérico redução no segundo experimento da rejeição. Quer dizer, aquela está no after clause, ajuda a eu decidir que é concluído. Ou pelo menos aceitar, não sei se é decidir que foi concluído, mas está o suficiente. Então é mais ou menos isso. Enfim, de novo, os mesmos efeitos em ambos os experimentos em relação ao vídeo. As crianças são sensíveis ao vídeo, ajustam o que elas estão julgando. E isso era o meu grande problema nos materiais de outros estudos, é que nunca se tem certeza, e não é que eu tenha uma absoluta certeza do que está sendo julgado, mas pelo menos eu tenho duas coisas para mostrar que uma é diferente da outra. E não se pode falar num inherent bias, de novo, entende? Elas não estão diferentes dos adultos. Okay? Os de 6 anos são um pouquinho mais num primeiro experimento aqui, mas no geral não. E os contextos de que tem uma certa pressuposição de que o evento terminou, ou pelo menos parou, menos rejeição, e as crianças de 6 anos também têm um efeito do determinante. E agora? Bom, eu quero fazer 3 observações. Primeiro, não achamos nenhuma diferença entre os adultos relevante entre o mandarim e o inglês. Não estou dizendo que não existam, não estou dizendo que tenha outros tipos de casos com outros tipos de verbos. Mas nesses verbos, não. A segunda é que, dado que as pessoas adequam muito os seus julgamentos, o melhor é usar o the degree story, que vai nos permitir que eu não tenha que chegar à culminação. Não? A terceiro ponto é que parece que tem uma trajetória de aprendizado que é top-down em relação à compreensão. Não estou dizendo isso que é em relação a construir a gramática, estou dizendo em relação a construir as interpretações. O vídeo ganha, depois, aos poucos, também há um efeito do tipo de oração em que o predicado está, e depois, aos poucos, se vê um efeito do demonstrativo e talvez um efeito do lã. Então, é como se... Então, na moral da história é o seguinte, se a gente não controla muito bem o contexto, a gente não vai achar as coisas, as diferenças entre os grupos de idade. E é basicamente isso. Então, em resumo, nós não achamos essas coisas que as pessoas acharam em relação ao mandarim, pelo menos em relação aos verbos incrementais. Há outras coisas acontecendo e agora falta fazer o inglês e aumentar o número de participantes em algumas dessas condições e fazer outras coisas. Enfim, tem que... Obrigada.